Ei, pessoalzinho do Brás, hein? Vocês estão de olho na gente, né? Vocês são terríveis. Bom, Pai do Senhor Jesus, a todos os irmãos e irmãs da Reforma, criançada, irmãs de mais idade, né? Aqui nós não temos negócio de rótulo, paz do Senhor, paz de Deus, paz, graça e paz. Não, isso daí são mantras, né? Mantras de ligação. Bom dia é o mais genérico, costumeiro e cortês aqui do Brasil, né? Não, o certo é paz do Senhor. Não, o certo é paz de Deus. O certo é a paz do Senhor. Não, é graça e paz. Deus abençoe. Não, nós estamos livres do templo. Se nós somos livres do templo, vamos usar códigos de prisão? Na prisão a gente fala barraco. Vamos subir a casa. Sobe os panos aí. Sobe os panos aí, vamos subir os panos aí. É o X9, pá, e papapá, tem aquela codificação, né? Salve barraco 2, salve barraco 3. Pegar o Bandé, é Bandé? Acho que é. E a gente, quando sai da prisão, a gente traz, né? Traz essas coisas, né? Vamos falar assim, como é que você cumprimentaria uma pessoa comum na rua, de manhã, de tarde e de noite? Normal, pessoa normal, vamos ser normal, né? Você fala paz do senhor uma pessoa na rua? Paz do senhor, não. Tem gente que faz isso, né? Pra dizer que é cristão, né? Enche o saco querendo levar a gente pra igreja. Qual é o normal? O normal é bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, pessoal da Reforma. Pega a tua xícara aí. Pega a tua xícara aí. Comunhão, dá um pause, pega a xícara, 3 colheres de café extra forte, sem açúcar, xícara. Nós temos tido conhecimento aqui na Reforma que tem alguém que tem entrado aqui, né? A gente não fala nada. Tá tomando café do copo, copinho de pinga, aqueles copinho pingado, né? Do copo Sica, copo requeijão, né? Infelizmente, né, vocês vieram até a Reforma assim, mas, né, o espírito da Reforma vai fazendo uma obra, aos poucos vocês vão entender. Isso aqui é xícara, é o ensinamento, tá? Quando não pode uma manteiguinha, vai uma margarina mesmo, né? O pãozinho é sem miolo, caminhada 10 minutos, mas em breve teremos novos santos tópicos da Reforma. Pega, comunhão, igreja, pega teu café, põe na tua xícara, receba o bom dia da Reforma. Santo Deus, né? Olha lá, tá vendo? Já tá comando. Santo Deus. Deus abençoe. Cumprimentar os comentaristas. Tem tido comentários cada vez melhores aqui no canal. Bom, vamos ao que interessa, né? Fiquei um pouquinho chateado com vocês, hein? Fiquei chateado com vocês. Quando eu dava coleta aí na igreja, né, vocês falavam que todos os processos, problemas que a gente tinha na vida, se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Você lembra? E que na igreja tem que entregar na mão de Deus, não na mão dos homens. Ora, quando as pessoas têm um problema na justiça, né? Por exemplo, um divórcio. Ao invés de vocês falarem para as pessoas procurar, se resolver as coisas dentro da justiça, da lei, do segredo de justiça da lei, que é um assunto particular. Quando o assunto é particular, que não é de interesse público, a gente pede um segredo de justiça, é normal.
Vocês não mandam a gente buscar na lei da terra. Vocês chamam de lei da terra. Lei dos homens. E que nós não estamos debaixo da lei dos homens. Que a lei dos homens autoriza o divórcio. Mas a lei de Deus não. Vocês julgam as pessoas com as leis bíblicas, com juízes, líderes da igreja. Vocês transformaram o ancião da congregação no Estado laico, na República Federativa Brasileira. Vocês transformaram o ancião pastor da igreja em um juiz equivalente ao juiz das sinagogas judaicas do tempo de Cristo. As sinagogas judaicas eram locais para pagar com bois e animais, produção de trabalho, para que vocês seguiam Moisés, né? Então a pessoa pagava. Ela oferecia um boi, um animal, de acordo com cada tipo de pecado. O que acontecia? Aqueles sacerdotes, eles também tinham os anciãos, que eram os juízes. Como era muito grande, então cada região tinha uma sinagoga. E o Rabônio, aquele que era tinha os anciãos, que eram os juízes, e tinha os líderes da igreja. A pessoa passava pelos juízes, passava pelos líderes da igreja, do templo, né, que eram as sinagogas, e depois elas... Desculpa, gente, aqui na reforma até cachorro entra. E aí, um circunciso cãozinho entrou aqui. E aí, o sistema do Velho Testamento era assim: você, para fazer oferta de sacrifícios, você tinha que levar carne e comida para os sacerdotes do templo. E também, né, grãos, plantações, não é verdade? O que aconteceu? Começou que vocês, quando retornaram a Jerusalém, né, reedificaram o templo, vocês queriam um templo de todo jeito, né? Neemias, Esdras, vocês reconstruíram o templo com uma pazinha na mão e uma espada na outra mão. Uma mão na espada, uma mão na pazinha. Dizem que era para estar pronto para a guerra, para construir o templo e pronto para matar aqueles que criticavam vocês, né? Que eram os inimigos, né? Aí, o que aconteceu? Aquele templo se tornou a capital, né? Se tornou um lugar onde as pessoas iam oferecer sacrifícios. Mas esses sacrifícios, que as igrejas templárias não explicam, era uma espécie de pagar para ter o pecado perdoado. Olha como vocês são mentirosos. Vocês falaram através de Moisés essa falsa doutrina de que Deus perdoa o pecado através de sacrifícios de animais. Quando chega no Novo Testamento, em Hebreus, que não foi o apóstolo Paulo que escreveu, vocês têm a cara de pau de colocar que Deus, porventura, se importa com animais? Porventura, sacrifício de animais agrada a Deus? Porventura, sacrifício de animais pode tirar o pecado de alguém? E aí vocês falam que Jesus morreu pelos nossos pecados, como sacrifício vivo. Isso são, né, palavras que vocês botaram na boca de Jesus para vocês transformar Jesus num sacrifício do Velho Testamento. E para perdoar as pessoas, elas tinham que passar por um rito. Passar por um rito. Esse rito de purificação, passar pelo rito, muitos tinham que batizar nas águas. Rito de purificação judaico. Batismo nas águas é um rito de purificação judaico, que na realidade você entra na água, mas o pecado continua dentro de você.
Mas não tinha, perdoava. Que era assim, o Velho Testamento perdoava o pecado, mas o pecado continuava na pessoa. É claro que não foi Deus que inventou isso. Isso foi invenção da cabeça do falso profeta Moisés. Desde quando eu levar um boi, eu levar um animal num templo, vai fazer Deus me perdoar? Então o amor de Deus depende de eu matar um bezerro? Não. E aí fazia o que lá dentro do sacerdócio? O cheiro de churrasco. E vocês diziam que o cheiro do churrasco era um cheiro agradável a Deus. Desde quando Deus sente cheiro de churrasco de carne? O mais legal é que vocês inventaram no Velho Testamento que quando vocês começavam os sacrifícios, o povo ficava do lado de fora. Então na hora de assar o churrasco para Deus, né? Claro que era para Deus. Deus que mandou fazer isso. O povo ficava lá fora. Na hora de eu fazer as ofertas pelo pecado, tinha que levar um bezerro perfeito, não podia ter defeito. Tudo para Deus. Um bezerro, um cordeiro. Dependia do pecado, era um tipo de coisa. Tinha que ser o melhor. Por quê? O melhor era para Deus. E aí vocês faziam um churrasco dentro do templo, dizendo que aquele churrasco era para Deus. E que para a gente ter o perdão de Deus, tinha que entregar para vocês o melhor da nossa comida, o melhor das nossas ofertas, do nosso trabalho, do nosso dinheiro, que na época não era dinheiro, do grão, da colheita, da carne, o melhor bezerro, o melhor boi, porque tudo era para Deus, não é verdade? Como era para Deus, tinha que ser o melhor. E aí vocês falam que Deus gostava do cheiro do churrasco. Na realidade, sabe que eu desconfio, por uma questão de respeito, eu desconfio que vocês faziam um churrasco para vocês mesmos. A oferta era para Deus, mas o churrasco era para vocês, né? Deus ficava com o cheiro e vocês ficavam com a carne. Santo café. E aí, para a pessoa ter perdão, tinha que ir no templo. Vocês estão entrando na fase mais vexatória da CCB, tá? Vão se preparando. Que esse vídeo aqui ele vai marcar uma nova fase da reforma. Vocês vão ver. Que vocês vão ficar sabendo aqui, nesse seriado, vão tinir ambas as orelhas. O que aconteceu? Vocês começaram a ficar milionários, porque lá no templo em Jerusalém, começou a se tornar um covil de comércio. E começou a se tornar um grande banco, o sistema financeiro judaico. No tempo de Cristo, quem que reinava? Os sacerdotes, os anciãos, que era amigo deles, o sumo sacerdote, e os que trabalhavam lá dentro, toda a mesma família. Família dos levitas. Família dos levitas, coincidentemente, é da família de Moisés. Quer dizer que Moisés subiu sozinho na montanha, subiu com 70 anciãos parou no meio da montanha, comeram churrasco com Deus, está escrito, viram o Deus de Israel. Jesus falou que Deus nunca foi visto por ninguém. Aí subiu lá em cima e falou que Deus falou para ele lá em cima, das 12 tribos de Israel, a tribo sacerdotal vai ser da tua família, que é os levitas. Olha como que Deus é, né? Deus levantou Moisés e botou a família dele para ser o quê? Sacerdotes e os que trabalham dentro do templo. Claro, eles trabalhavam dentro do serviço sacerdotal, mas não precisava trabalhar lá fora. Deus protegeu a família de Moisés, né? Justamente a família de Moisés. É que nem ancião de dissidência, né? Deus nunca revela alguém para uma dissidência para ele ser porteiro. Revela para ser ancião, né? Ele é o presidente ancião. Vamos ver se em breve não vai aparecer uma presidenta de anciã e abrir uma dissidência governada só por mulheres, os homens de véu. Véu não, né? Podia botar uma botina
Os homens são obrigados a entrar com um cajado na mão, um manto na cabeça e uma botina de limpar chão. Por quê? Por causa do poderio das anjas. E aí, o império financeiro era fomentado pelos sacrifícios. Que eram sacrifícios? Perdão de pecados. Quando Jesus Cristo apareceu, ele chegava para as pessoas e falava: os teus pecados estão perdoados. E isso gerou uma fúria muito grande. Isso é blasfêmia. Os líderes religiosos começaram a falar: isso é uma blasfêmia. Como esse homem pode perdoar pecados? Aí Jesus falou: além de perdoar pecados, ainda posso curar, e curava. Mas o que causou grande blasfêmia, e porque Jesus foi para a cruz, é porque ele era um risco para o sistema financeiro do tempo judaico, do tempo de Cristo. O que acontece? Quando as pessoas eram perdoadas por Jesus, ela não precisaria ir para o templo. Então tinha muitas pessoas que começaram a crer que os seus pecados estavam perdoados sem a necessidade de ir para o templo. Mas por quê? Porque Jesus fazia milagres. Os sacerdotes não faziam milagres. E eles cobravam para Deus carnes, comida, para oferecer para Deus, para perdão dos pecados. E pegava o pecado das pessoas, tinha que botar na cabeça de um bode ou de um porco, botava na cabeça e chamava bode expiatório. Colocava a mão no bode e o pecado ia para o porco, ia para o bode, transferia o pecado para o porco. Por isso aquele espírito demônio pediu: podemos ir para os porcos? Aquela manada de porco. Por que o povo ficou com raiva de Jesus quando os demônios do demoniado gadareno, lá da Gadária, o povo vai ficar feliz, ficou com raiva de Jesus? Por quê? Porque ali eles ganhavam muito dinheiro comercializando o porco. E como os demônios foram para os porcos, aqueles espíritos de porco, matou todos os porcos endemoniados no mar, eles perderam uma grande quantidade de dinheiro. E eles lamentaram a perda do dinheiro do que a salvação daquela alma que estava aprisionada nas mãos de Satanás. Para eles valiam mais o dinheiro do que a liberdade de uma alma. E é por isso que o Ministério da Reforma Adamita prega: se Deus te levantar um dia para ser pregador ou pregadora desse espírito da reforma, que seja para você salvar uma alma. Se você salvar uma alma, você cumpriu o teu ministério. Não quer fazer mais do que você pode. Você não está lidando com homens, está lidando com uma entidade maligna. Muito forte. Tem muitos que começaram a pregar a reforma e esse espírito derrubou sua vida pessoal, a sua saúde, levou para o cemitério alguns. Não agora, nosso querido irmão, deixa eu ver o nome dele, que recentemente veio questão de saúde, né? Mas, assim, pessoas lá atrás têm com as vidas destruídas. Se você não tem chamado, não começa a pregar. Você não sabe. Se você quer testar, vai e faz. Se você não tiver chamado, Deus não tem como te proteger, cara. Só prega contra a congregação se você tiver um chamado, porque a entidade maligna é muito forte, hein? Ele destrói tudo que vem pela frente. E Jesus causava prejuízo no sistema bancário, porque se tornou um banco. O templo de Jerusalém se tornou um banco. Tinha muito, e lá eles comercializavam, pegavam muita carne, depois eles vendiam carne. Então, o que era serviço sacerdotal se tornou um comércio. E o que valia mesmo não eram as pessoas. O que valia mesmo era o dinheiro, que na realidade era o quê? Carnes e grãos, verduras, para que os sacerdotes, oferecessem para Deus. A gente sabe hoje, depois de 2000 anos, isso é tudo conversa, que eles realmente comiam e bebiam nas costas do povo, dizendo que tudo aquilo era para Deus. Nós sabemos hoje que Deus não precisa de salada, de grãos, de arroz, de feijão.
que o Deus Pai do Senhor Jesus Cristo não se agrada de sacrifício de tolos. Aí vocês tentam colocar Jesus como sacrifício vivo, por causa do quê? Do Apocalipse, por causa de João, por causa de Paulo. Vocês colocam Jesus como se o Pai do Senhor Jesus Cristo precisasse matar seu próprio filho para perdoar a gente. Não. O amor do perdão de Deus Pai para conosco, ele é ilimitado, é independente de qualquer coisa. Jesus foi para a cruz, foi porque ele se levantou contra o sistema financeiro. Jesus foi assassinado pelos anciãos, pelos sacerdotes, por Caifás, liderados por Caifás, porque estava causando um grande prejuízo financeiro, porque o pessoal não precisava mais ir para o templo pedir perdão. Não precisava mais pedir perdão e dar sacrifício. Ao invés de pegar aquele dinheiro e aqueles animais, né, aqueles bens e dar para o templo, olha, se fosse para o Pai do Senhor Jesus aqueles sacrifícios, Jesus não ia mandar parar. Até porque no Velho Testamento não fala de sacrifícios temporários, fala sacrifícios perpétuos. Se era perpétuo, Deus não poderia mandar seu filho aniquilar. Jesus veio aniquilar as obras do diabo, isso sim. Por isso que Estevão, antes de morrer, falou: vós que recebestes a ordenação, a lei por ordem de anjos. Este é Moisés que conversava com o anjo no Monte Sinai. Para vocês é Deus, que cria leis humanas, chama a gente de pecador, que é uma grande injustiça. Uma grande injustiça chamar todo mundo de pecador só porque Adão e Eva fez uma merda lá no paraíso, que a gente nem sabe onde é o paraíso. Cadê o paraíso? Ninguém sabe. Somos todos pecadores. Paulo falou, somos todos pecadores. Não. Pecador no sistema religioso é o mesmo que criminoso. Nós não somos todos pecadores porque não estamos no sistema religioso, nós estamos no sistema democrático de direito. E aqui não existe pecado, aqui existe crime. Nós não somos todos criminosos. É que ao invés de falar somos todos criminosos e Deus vai perdoar nossos crimes, vocês falam pecado. Aí vocês transformam as qualidades das imperfeições humanas como pecado. E aí vocês acham que a gente tem que ir na igreja para ter a purificação desses pecados através de sacrifícios de louvores. E nesse sacrifício de louvores vocês pegam o dinheiro da gente. Então Jesus Cristo quebrou o sistema financeiro. Foi esse o motivo de Jesus ir para a cruz. Que as pessoas não precisavam mais pedir perdão no templo, e o dinheiro que elas deixariam de dar aos seus animais, sua comida, para Deus no templo, que era uma mentira, se fosse verdade, Jesus não teria abolido o sistema sacerdotal, dizendo que ele é o sacerdote. Então, as pessoas podiam fazer caridade diretamente, sem ter que exatamente ser 10%. E isso começou a empobrecer o banco sacerdotal de Moisés. Por isso Jesus falou: há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Tudo foi uma grande mentira dos apóstolos para nós, porque Jesus ama pessoas. Então, quando vocês falam que nós somos pecadores, vocês estão chamando a gente de criminoso. Pode ver na Bíblia, não fala em crime, só fala pecado. Matar não era um crime, era um pecado. Hoje, matar não é pecado, é crime. Quando você lê pecador na Bíblia, está querendo dizer criminoso. É crime. É crime. Sentir inveja, ser fofoqueiro, esses defeitos que nós temos lá, desejar a mulher do próximo, sabe? Essas coisas que são normais no ser humano, uns mais, outros menos, claro. Ser injusto, julgar na hora errada, precipitado. Esses defeitos do ser humano, normais, qualidades humanas, vocês transformaram isso em pecado. E isso não é pecado, isso não é crime. Crime é o que você faz, está previsto na lei. Se você está dentro da lei brasileira, você não é pecador. Você não é criminoso. Pecador quer dizer criminoso. Somos todos pecadores? Não. Essas são palavras dos apóstolos. Agora, Jesus veio para muitos pecadores que eram criminosos naquele sistema. Só que naquele sistema, você cometer pecados, você não tinha dinheiro, você ficava condenado. Esse era o problema. Jesus pegava os pobres
que não tinha dinheiro para pagar pelo perdão dos seus pecados através de sacrifícios de bois, animais e comida, esses pobres não eram perdoados. Esses eram os pecadores, que tinham os seus crimes. Pecador era isso. Não é porque é ser humano, né? Ser ser humano já é pecador. Não, senhor. Esse pecado, esse crime de Adão e Eva, na realidade, jogar esse crime em cima de todo mundo é um sistema nefasto, judiciário, um sistema mosaico. No nosso sistema brasileiro, sistema moderno, jurídico, contemporâneo em todo o mundo, a penalidade da pena, o crime, a pena, ela não pode passar da pessoa do apenado. Se eu cometo um crime, minha mãe não é pecadora, meu pai não é pecador, meus filhos não são pecador. Eu sou pecador. Deus não vai cobrar a justiça não vai cobrar o meu pecado nos filhos. O que era pecado no Velho Testamento? Era qualquer ato fora da lei judaica, religiosa, que também era civil, e você não pagasse pelo perdão. Então os pobres ficavam de fora. E quem é que crescia? Os fariseus, os ricos, os poderosos. Por isso que Jesus, não é que Jesus veio para os pobres para discriminar os ricos, é porque os pobres eram pecadores porque não tinham dinheiro para pagar o seu pecado. E Jesus perdoava o pecado deles. Com isso, Jesus anistiou o pecado ou crime religioso, né, de milhares de pobres. E os sacerdotes não queriam. Por isso, quando Jesus curou aquele cego, que ele foi contar lá, falou: você nasceu todo em pecado, vem querer nos falar de Deus? Eles tinham nojo do pecador. Por quê? Eram pessoas que não davam dinheiro no templo. Vocês nunca vão explicar isso no templo, mas aqui na Reforma vai ser explicado. Jesus, na realidade, foi assassinado por várias blasfêmias contra a lei de Moisés. Essa é a grande verdade. Moisés falava que é pecado matar. Jesus falou: pecado não é matar, só matar. Pecado é odiar o irmão. Moisés falou que podia cobiçar mulheres prisioneiras de guerra. Jesus falou: quem é casado e cobiça a mulher do próximo já está em adultério. Porque para Jesus o pecado está dentro da pessoa. Vocês atacavam os crimes de fora, mas o coração de vocês eram perversos. E Jesus veio para purificar o coração. Pecado nós não temos. Nós somos cidadãos de boa fé. Todos os nossos atos que são dentro da lei, nós não somos criminosos. O que equivale a dizer pecador? Professores bíblicos e donos de templo, líder templário, nunca vai te explicar isso. Irmão, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Isso é pecado? Isso não é pecado? Depende da lei do país que você está. Se você está dentro da lei, você não é criminoso. Mas eu quero saber de pecado. Então, pecado quer dizer crime no sistema religioso. Eles não vão te explicar isso. Por isso que as pessoas acham que pecam. E tem que ficar buscando: vou pedir perdão do pecado. Se eu pedir perdão dos meus pecados para Jesus, eu já estou perdoado. Das minhas imperfeições. O meu crime, Jesus não vai perdoar meus pecados. Jesus não vai perdoar meus crimes. Eu tenho que pagar meus crimes, que seria pecado, né? Meus crimes na justiça do meu pai. Você tem que me entregar na justiça. Você aceitou Jesus? Entregue-se na polícia e cumpra a sua pena em regime fechado ou semi-aberto. Ou regime aberto. Cumprir a sua pena diante da sociedade. É assim que nós pagamos os nossos pecados ou crimes. É cumprindo a penalidade. Tem que pagar uma multa? Pronto, não é dinheiro para a igreja. Só que eles transformaram todo esse sistema para o mundo espiritual ou intelectual e aprisionam as pessoas no sistema templário. Isso que eu estou falando é para dar início a um pequeno seriado que eu vou expor aqui, aquele processo que vocês abriram na justiça em Osasco aí contra eu. Eu vou contar, vocês pediram para fazer segredo de justiça, não foi? Mas eu vou contar aqui qual foram os vídeos que vocês pediram para tirar, qual é o assunto. Vou mostrar o que o juiz falou. O juiz não aceitou vocês tratarem esse processo contra eu às escondidas. O juiz viu, o juiz assistiu os vídeos e já fez o seu posicionamento.
o que vocês falaram no processo, os tipos de vídeo que vocês pediram para tirar, indenização, atitude de vocês, que é vocês fazerem em secreto, sangrar eu no judiciário, escondido do povo, as portas vão se abrir e o povo vai assistir de camarote. Uma pequena sessão, como é a CCB atrás do tempo. Atrás do púlpito vocês falam de tudo, mas lá atrás na secretaria, nas cavernas onde vocês contam dinheiro, sem transparência, o sistema religioso que transformou a igreja num grande império financeiro, eu vou mostrar nesse processo que vocês abriram contra eu. Eu não fui ainda intimado, né, pessoalmente, mas o processo já está público já. Eu vou dar o número do processo, eu vou comentar o segredo de justiça, eu vou comentar o que o juiz falou e vou comentar o que vocês falaram, porque não é segredo de justiça. Esse pequeno seriado. Eu falei para vocês não me processarem, vocês lembram disso? Porque eu também não processo vocês. E vocês deram outro tiro no pé. Todo mundo da CCB vai ficar sabendo desse trabalho aqui. Por que que vocês me processaram em vídeos específicos? Nós vamos analisar os vídeos que vocês pediram para a gente tirar. Porém, não foi o que o juiz achou. O juiz negou a liminar de vocês, né? Mandou vocês recolher as guias, vão me intimar, mas o juiz já assistiu os vídeos, já fez análise de vídeo. O processo pode durar o tempo que for. Cada passo, cada frase que vocês falaram no processo, tudo que vocês falaram, vai vir tudo a público. Porque vocês pediram o segredo de justiça, mas o juiz entendeu que não. Não. Isso aqui não é assunto para se trabalhar em segredo. Isso aqui é assunto de interesse público. Ainda hoje nós vamos analisar o pedido do segredo de justiça. Por que que vocês não queriam que o povo soubesse desse processo? Ah, mas vocês se preparem, hein? Vocês se preparem.